Olá, estamos começando mais um programa Nossa Saúde. Você já ouviu falar em síndrome metabólica? Bom, é um conjunto de fatores de risco que pode levar a pessoa a desenvolver doenças cardíacas, diabetes e derrames. Mais de 30% da população brasileira tem essa síndrome, que pode ser evitada com uma boa alimentação. Vamos saber mais a partir de agora. E o nosso entrevistado é o Dr. Carlos Bastian, médico cirurgião do aparelho digestivo e chefe do Serviço de Endoscopia do Hospital Celso Ramos de Florianópolis. Dr. Carlos, muito bem-vindo aqui ao Nossa Saúde. Olá, obrigado pelo convite. Vamos começar, né? O que exatamente é a síndrome metabólica? A síndrome metabólica é um conjunto de alterações clínico-laboratoriais que, na verdade, correspondem a fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, como infarto, derrame e fatores de risco para o desenvolvimento de diabetes e até câncer, alguns casos de câncer. E quais são essas alterações clínico-laboratoriais, né? Então, normalmente são aqueles indivíduos que têm obesidade visceral, a famosa barriga, né? Tem um triglicerídeo elevado, acima de 150, o HDL, que é o dito colesterol bom, baixo, e alterações na glicemia, glicose elevada, e hipertensão arterial. Então, são 5 critérios. O indivíduo não precisa obrigatoriamente ter esses 5, ele tendo 3 desses 5 critérios, ele já é caracterizado como sendo portador de síndrome metabólica. E qual é a importância disso? A importância é que esses indivíduos portadores da síndrome metabólica, eles têm um risco consideravelmente maior de desenvolver essas doenças cardiovasculares, infarto, AVCs e diabetes e também alguns tipos de câncer. O que leva as pessoas a ter essa síndrome metabólica? Boa pergunta. Basicamente, hoje é o perfil padrão de alimentação ocidental, que a gente chama, né? A alimentação baseada em comidas processadas, ultraprocessadas, rica em carboidratos refinados, em farináceos, em açúcares. E isso acaba, ao longo de uma vida, fazendo que a maioria dos indivíduos que se alimentem dessa forma acabam desenvolvendo uma coisa chamada resistência à insulina. O que está por trás da síndrome metabólica é esse fenômeno de resistência à insulina. A insulina é um hormônio que é secretado pelo pâncreas em resposta à alimentação. Então, toda vez que a gente se alimenta, o nosso pâncreas secreta esse hormônio e a primeira função dele é pegar a glicose que a gente ingere e botar para dentro da célula. Essa é uma das funções dela, né? A outra função é que quando a sua célula está cheia de glicose, a gente armazena esse excesso de glicose, normalmente na forma de gordura. E até aí tudo bem, essa é a função da insulina. O problema todo está quando o indivíduo fica continuamente estimulando o pâncreas dele a secretar a insulina. Invariavelmente, a maioria das pessoas vai acabar desenvolvendo esse fenômeno de resistência à insulina. Quer dizer o quê? Que para a insulina obter esse efeito, fazer esse efeito dela de pegar a glicose e botar para dentro da célula, o pâncreas tem que secretar doses cada vez mais altas de insulina. Eu gosto de fazer sempre muito uma comparação para os pacientes entenderem o que é esse desenvolvimento da resistência à insulina. É muito comum a gente comparar, por exemplo, com indivíduos que fazem uso de álcool. Todo mundo conhece uma pessoa que não bebe, por exemplo, ela toma uma dose de bebida alcoólica, ela já sente os efeitos do álcool. E a pessoa que está habituada a beber, ela vai ter que beber doses muito maiores para conseguir obter o efeito. Por quê? Porque o estímulo contínuo do álcool faz com que a pessoa desenvolva resistência. No caso da insulina, é a mesma coisa. Esse estímulo constante à secreção de insulina faz com que o indivíduo vá desenvolvendo resistência. Então, o pâncreas dele vai tendo que secretar doses cada vez maiores de insulina para conseguir fazer essa primeira função dela, que é botar a glicose para dentro da célula. Mas lembre-se que essa é uma das funções dela. A outra é fazer com que você armazene energia na forma de gordura. E à medida que o indivíduo vai engordando,
ele vai desenvolvendo mais resistência à insulina e o pâncreas dele vai secretando mais insulina. É um ciclo vicioso, né? Basicamente, esse mecanismo de resistência à insulina é o que está por trás dessas alterações vistas na síndrome metabólica. Então, basicamente, a pessoa que se alimenta mal, né, investindo aí em comidas, como o senhor falou, processadas, açúcares, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mais a fundo, né? Basicamente, essa pessoa que ela está no dia a dia ingerindo esse tipo de alimento, muito possível, ela vai desenvolver essa síndrome. Isso, porque os alimentos, se a gente for analisar a resposta à secreção de insulina, a resposta de cada macronutriente que a gente ingere, né, proteínas, gorduras e carboidratos, a gente vai ver que os carboidratos são aqueles que promovem a maior secreção de insulina pelo pâncreas, né? As proteínas promovem uma secreção também, mas não é nem próximo do que um carboidrato promove. Então, e esses alimentos, esses carboidratos refinados, como pães, massas, farináceos, açúcares, são de longe os que mais promovem secreção de insulina pelo pâncreas. Então, como isso faz parte hoje da alimentação de uma boa parte da população, não é surpresa a gente observar que uma grande parte da população hoje tem resistência à insulina. A estimativa hoje é que em torno de 30% das pessoas têm a resistência à insulina. É muita gente, né? Tem uma dita síndrome metabólica, sem ao menos saber que tenha, né? A maioria das pessoas não tem esse diagnóstico e não faz nem ideia de que tem isso, né? E aí acaba descobrindo o quê? Quando ela desenvolveu uma diabetes, quando ela desenvolveu uma doença cardíaca, e ela vai saber então que ela está com essa síndrome. É isso, basicamente? Exatamente. O diabetes seria o grau extremo da resistência à insulina, né? Quando o indivíduo, a célula dele está tão resistente que a insulina não consegue mais botar a glicose para dentro da célula. Então, essa glicose vai se acumulando no sangue e daí o indivíduo tem o diagnóstico de diabetes. Mas muitos anos mesmo, coisas de 10 a 15 anos antes do indivíduo desenvolver diabetes, ele já demonstra sinais de ter resistência à insulina. Então, quais são esses sinais? Basicamente, aqueles 5 critérios ali da síndrome metabólica, falou, né? Hipertensão, obesidade visceral, triglicerídeos altos, HDL, que é o dito colesterol bom baixo, o perfil de glicemia alterado, né? Normalmente acima de 100. E às vezes existem alguns outros comemorativos que também não estão descritos como os critérios clássicos da síndrome metabólica, mas que são frequentemente encontrados em indivíduos que têm resistência à insulina. Por exemplo, gordura no fígado, né? Na esteatose hepática. É muito comum indivíduos que tenham esteatose hepática, na verdade, tenham resistência à insulina. Ácido úrico elevado, crises de gota, né? É um outro comemorativo. Cálculos renais. Então, tem uma série de outros achados que podem fazer parte da síndrome metabólica e que indiquem já que o indivíduo já tem algum sinal de resistência à insulina. E qual é a faixa etária mais atingida pela síndrome? Crianças também podem ser acometidas, podem desenvolvê-la? Também podem, e cada vez a gente está vendo mais indivíduos mais jovens. Por quê? Porque, basicamente, o que leva os indivíduos a desenvolver síndrome metabólica é a alimentação. Sim. E a gente está vendo que as crianças hoje estão cada vez mais expostas a esses tipos de alimento que promovem grande secreção de insulina. Então, refrigerantes, bebidas açucaradas, sucos de fruta, pães, doces, bolos, farináceos. Então, isso hoje cada vez mais faz parte da alimentação das pessoas e não deveria fazer. Então, os indivíduos acabam tendo contato hoje cada vez mais cedo com isso e a gente está vendo as pessoas desenvolver síndrome metabólica cada vez mais cedo. E aí essas inflamações no corpo, diabetes, elas contribuem para agravar, por exemplo, um quadro de Covid, né? A gente está vivendo uma pandemia, então são fatores de risco. E aí o senhor poderia explicar exatamente por quê? Então, o que a gente vem percebendo, né, frente a essa pandemia do Covid, né? A gente já sabe desde lá do começo que os pacientes diabéticos, eles quando acometidos, eram acometidos com mais gravidade, né? O diabetes é um fator de risco para um desfecho desfavorável. Mas no decorrer desses meses, o que a gente vem observando? Que não é só o diabetes.
os pacientes acima do peso, obesos, eles têm um risco consideravelmente maior de ter desfecho desfavorável. Os pacientes com síndrome metabólica têm um risco consideravelmente maior de ter um desfecho desfavorável. O que está por trás dessas duas condições, ou dessas três condições? São pacientes que já são previamente inflamados. A obesidade, por si só, é um estado pró-inflamatório. O paciente já tem, o tecido adiposo, ele já produz uma série de proteínas inflamatórias. Então, quando ele pega o COVID, que é uma doença que basicamente faz uma reação inflamatória no corpo, ele soma essas coisas, entendeu? Então, é mais ou menos como você jogar gasolina numa fogueira. Ele já é um paciente inflamado, daí ele faz uma doença inflamatória, que é o COVID, e ele faz uma reação inflamatória muito exacerbada. Então, por isso que a gente está vendo esses desfechos desfavoráveis, às vezes, em pacientes jovens, e daí, às vezes, você vai olhar, mas não era diabético, né? Mas daí, quando você vai ver, o paciente estava acima do peso, ele tem uma barriguinha, ele era hipertenso. Basicamente, o que ele tinha? Ele era portador de síndrome metabólica, não diagnosticada. Certo. E aí, só para as pessoas se atentarem à gravidade disso, né? Vamos falar um pouquinho assim, ó, como é que é a vida de uma pessoa que tem diabetes? Não é simples, né? Tem várias Não limitações, restrições. Tem várias limitações, mas hoje o diabetes, na verdade, ele... Muitos anos atrás, quando eu estava na faculdade, se dizia o quê? Que o diabetes era uma doença crônica e progressiva, ou seja, depois que o indivíduo tem esse diagnóstico, ele vai morrer com isso. Isso não é uma verdade. A gente sabe hoje que muitos casos de diabetes podem ser revertidos. A cirurgia bariátrica ensinou isso para nós. A gente viu, percebeu isso, que muitos pacientes que faziam cirurgia bariátrica acabavam revertendo quadros de diabetes. Na verdade, não era a cirurgia em si. O que leva à reversão do quadro de diabetes é a perda de peso. Então, você pode obter isso de diversas formas. Se o paciente perder peso de qualquer outra maneira, muitas vezes ele reverte o diabetes. Agora, o que está por trás do diabetes? O que caracteriza a doença? É o paciente que tem glicose, o açúcar no sangue, cronicamente elevado. Então, o que é o mais óbvio a se fazer para esses pacientes? É não dar açúcar para eles. Esses pacientes não podem comer açúcar. Agora, isso é limitante do ponto de vista da vida da pessoa? Não. É completamente perfeito a pessoa viver sem comer açúcar, né? Isso não tem problema nenhum. Seria o ideal, inclusive, né? É o ideal. O açúcar, ele não tem benefício nenhum. Ele não tem nenhuma outra serventia a não ser fornecer energia e dar prazer. Ele está ligado a áreas de prazer. Por isso que muitas pessoas às vezes falam, eu sou chocolatra. A pessoa não é viciada no chocolate em si, ela é viciada no açúcar que tem ali no chocolate. E doutor, a gente vai fazer uma pequena pausa agora, a gente vai para o intervalo e na sequência a gente vai continuar com esse assunto que é bastante importante, sobre alimentação, sobre a importância, sobre o papel, né, que tem a alimentação aí para evitar essa síndrome e outras tantas doenças. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta com Nossa Saúde. A gente continua aqui o nosso bate-papo com o Dr. Carlos Bastian. Doutor, um dos grandes vilões aí da alimentação é o açúcar. E aí eu queria que o senhor explicasse bem o porquê disso, né? Quais são os malefícios do açúcar? Olha, o açúcar é, sem sombra de dúvida, o principal vilão, né? Na década de 70, houve uma demonização da gordura, né? E se deixou de lado o açúcar, que na verdade era o grande vilão de toda a história aí, né? A gente sabe que a gordura saturada, que é essa gordura de origem animal, ela não está associada a doenças cardiovasculares, não está associada a aumento de mortalidade por doenças cardiovasculares. Aliás, não está associada a aumento de mortalidade por nenhuma causa, mas ela foi demonizada por muitos anos. Enquanto isso, o açúcar foi deixado de lado. O açúcar é, sem sombra de dúvida, o principal vilão dessa epidemia que a gente vive hoje de obesidade e diabetes. Para vocês terem uma ideia, a obesidade hoje no Brasil, ela afeta 1 em cada 5 pessoas. É muita coisa. É muita gente. A gente não está falando de sobrepeso, a gente está falando de obesidade. Porque se a gente botar pessoas acima do peso, que seriam sobrepeso e obesidade, mais da metade da população se encontra nessa condição. É muita gente. Uau. O diabetes afetava estatisticamente 1 a 2% da população. Hoje afeta em torno de 10%.
Então, e esse crescimento, ele aconteceu nas últimas décadas, uma coisa muito rápida. E, basicamente, o que a gente vê nessas últimas décadas? O crescimento desse tipo de alimentação, esses produtos processados, ultraprocessados, que são, normalmente, tem açúcar embutido. Às vezes, não com o nome explícito de açúcar, mas tem algumas variações ali nesses nomes, mas que acabam levando aquele mecanismo todo que a gente falou, de secreção de insulina e desenvolvimento de resistência à insulina. E, sem sombra de dúvida, o açúcar, que é a sacarose, é o principal desses vilões. Agora, tem um outro muito importante, que às vezes a gente se esquece, que é a frutose. O açúcar comum de mesa, ele é a sacarose. A sacarose é uma molécula de glicose e uma de frutose. E a frutose é o açúcar da fruta. Agora, o problema não está na fruta em si. O problema, às vezes, está no suco de fruta. Porque você come uma fruta ou duas. Agora, num suco de frutas desses engarrafadinho aí, ele tem uma carga excessiva de frutose. Um E a suco de laranja, por frutose, exemplo, você leva umas 5 laranjas? exatamente, umas 5 laranjas. Então, você não ia comer 5 laranjas uma atrás da outra. Agora, um suquinho daqueles você toma em 10, 15 minutos. E a frutose, ela tem uma particularidade que ela só é metabolizada no fígado. Então, ela acaba sobrecarregando o fígado e induzindo o que a gente chama de esteatose hepática, que é a deposição de gordura no fígado, que é o primeiro indicativo que o indivíduo está começando a desenvolver resistência à insulina. E o açúcar vicia, né? E o açúcar vicia. Tem muito trabalho mostrando isso, desse poder viciante do açúcar. Chega a se dizer que ele é, inclusive, mais viciante que cocaína. E quando a gente come açúcar, ele libera uma série de neurotransmissores no cérebro que atuam no centro do prazer. Então, ele tem o mesmo efeito que outros tipos de droga, que álcool, e por isso que as pessoas, às vezes, são realmente viciadas em açúcar. Elas precisam, às vezes, eu preciso comer um chocolate, eu preciso comer um bolo. Então, na verdade, o que está por trás disso é o açúcar. E o carboidrato é outro vilão também. O carboidrato, quando a gente fala do carboidrato, a gente tem que diferenciar um pouco, separar um pouco. É claro que eu diria que para um paciente diabético, ele tem uma doença que é uma intolerância à glicose. Então, ele deve evitar ao máximo qualquer tipo de produto que vai virar glicose, né? E os carboidratos estão incluídos ali. Então, o indivíduo diabético, ele tem que realmente tomar cuidado enquanto ele vai comer de arroz, ou de batata, ou até várias frutas, né, que podem elevar o açúcar no sangue. E agora, o carboidrato em si, o principal vilão desses carboidratos são os carboidratos refinados, os farináceos, os pães, massas, bolos, né? Esses produtos são os principais vilões. Ninguém adoece porque come abobrinha ou brócolis, que são vegetais com baixo teor de carboidrato, com baixo teor de amido. Agora, o indivíduo pode engordar, por exemplo, comendo batata, comendo arroz? Pode, porque é carboidrato, é glicose pura, né? Então, se o indivíduo pretende perder peso ou se ele já é diabético, ele deve, a todo custo, evitar esse tipo de alimento. E aí, falando dessas pessoas que estão acima do peso, que estão obesas, né? O que seria ideal? O senhor indicaria utilização de remédio na perda de peso ou as pessoas podem sim emagrecer de forma saudável sem os remédios? As pessoas podem e sempre devem procurar alternativas menos invasivas e alternativas clínicas para emagrecer antes de fazer cirurgia. Aliás, um dos critérios para se indicar cirurgia é que as pessoas já tenham, a pessoa que tem obesidade, ela já tenha passado por tratamentos clínicos com acompanhamento e não tenha obtido sucesso. O que a gente vem vendo nos últimos anos é o sucesso dessas dietas com baixo teor de carboidrato, né? As ditas dietas low carb ou dietas cetogênicas, né? Por quê? Porque elas atuam num ponto crucial do desenvolvimento da obesidade, que é a resistência insulínica. Então, por isso que elas têm um papel tão importante e têm um resultado tão satisfatório para a reversão de síndrome metabólica, para emagrecimento e para tratamento do diabetes. O que os trabalhos mostram hoje é que você restringir a quantidade de carboidrato para um paciente diabético, ela traz melhor resultado até do que o tratamento medicamentoso. Então,
é fundamental que o paciente diabético tenha essa noção sobre a alimentação dele, tá? E o paciente obeso, a mesma situação. Quando você começa a restringir carboidrato na dieta dele, ele tem uma facilidade muito maior para perder peso. É isso que os trabalhos mostram. Então, você submeter o paciente a uma dieta cetogênica, que é uma dieta com baixo teor de carboidrato, abaixo de 50 gramas de carboidrato por dia, a gente consegue ter resultados muito satisfatórios em perda de peso. Nós, inclusive, temos o depoimento, né, de uma pessoa que ela conseguiu emagrecer aí quase 20 quilos sem tomar remédios, só mudando hábitos alimentares. Dá só uma olhada. Eu estava com a dor no lado direito, procurei um médico, no abdômen, estava com a dor. Aí procurei um médico, eu já sabia que eu tinha gordura no fígado, né? Aí eu fiz o exame, o médico mandou fazer um exame lá, e eu pensava que eu tinha câncer no abdômen, né? No intestino, né? Aí ele fez os exames e não deu nada, graças a Deus não deu nada. Daí ele me encaminhou para mim fazer uma dieta. Baixei 19 quilos, né? E eu tomava remédio de pressão também. Hoje eu não tomo mais o remédio de pressão, só porque eu mudei a minha alimentação. Se eu engordar de novo, vai voltar tudo novamente a minha gordura no fígado. Então eu não quero mais. Eu quero a minha vida saudável, eu quero a minha saúde. Doutor Carlos, o senhor também é um exemplo de quem emagreceu. O senhor perdeu 25 quilos, né, sem tomar remédio, sem fazer cirurgia, só mudando hábitos alimentares. É isso? Conta um pouquinho para a gente a sua experiência. Basicamente, eu era aqueles critérios ali de síndrome metabólica, eu tinha todos eles, né? Os 5. Os 5. Eu era hipertenso, eu estava tomando remédio para hipertensão, a minha glicose estava em 116, meu triglicerídeo era 170, eu estava com 103 quilos, e então, assim, nesse momento eu vi que eu realmente teria que fazer alguma coisa, mudar, porque senão eu iria me tornar diabético, né? Essa é a evolução natural do paciente que tem síndrome metabólica. E daí que eu comecei a me aprofundar mais na questão da alimentação e ver e descobrir essas alternativas da dieta low carb, dieta cetogênica, que basicamente são dietas que restringem o carboidrato e que elas agem no cerne, no problema central da questão, que é a resistência insulínica. Então, hoje eu uso isso muito, muito no meu consultório, eu não consigo não usar, não utilizar, porque os resultados são muito satisfatórios e é isso que a literatura médica tem mostrado nos últimos anos, que os resultados são muito bons para tratamento dessas 3 condições: síndrome metabólica, obesidade e diabetes. E o senhor emagreceu esses 25 quilos, foi o que, em 3 meses, é isso? Em torno de 3 a 4 meses. E o mais importante de frisar é o seguinte: às vezes a pessoa acha, a gente tem um conceito um pouco equivocado sobre a obesidade. A gente acha que para a gente perder peso, a gente tem que comer menos e gastar mais energia, né? Então, ingerir menos caloria e gastar mais caloria. Não que as calorias não importem, elas importam, mas o principal, o que está por trás do desenvolvimento da obesidade é a resistência à insulina. Então, quando a gente começa a olhar a obesidade por esse foco, fica mais fácil de a gente tratar isso. Então, a atividade física, por exemplo, que é uma coisa que as pessoas acham que se não fizer atividade física, ela não vai perder peso. Isso é um mito, né? É um mito. A atividade física, ela ajuda, mas ela corresponde em torno de 10% na perda Não resolve de peso. a vida, então, de quem está acima Não, do peso. 90% é a alimentação. Só que a pessoa, quando a gente pensa nisso, a gente, meu Deus, eu vou ter que passar fome, eu não vou poder comer pouco. E não é bem isso. Então, não é quantidade de alimento que você come, mas qualidade. E aí eu quero saber do senhor, por que as pessoas engordam? Parece uma pergunta óbvia, mas a gente sabe que não é, né, doutor? Basicamente o que a gente vê hoje, ou ao menos o prisma que eu vejo isso, é por essa teoria hormonal da obesidade, onde o que está por trás disso é esse excesso de insulina que o paciente tem, essa hiperinsulinemia sustentada e que acaba formando esse ciclo vicioso de desenvolvimento de resistência à insulina, e o pâncreas tem que secretar mais insulina.
A gente sabe que a insulina é um hormônio anabolizante, ela faz a gente armazenar energia, aliás, essa é a função dela. Então, quando a gente começa a fazer isso de forma várias vezes ao dia, ao longo de anos, estimulando o nosso pâncreas a secretar insulina, invariavelmente a gente acaba desenvolvendo isso. E a gente tem que ter doses cada vez maiores da insulina para controlar a glicose. E uma das consequências é que a gente vai acumulando mais gordura ao longo dos anos. Então, o problema de obesidade ele não é simplesmente um problema de balanço calórico, né? A gente cortar caloria e começar a fazer atividade física para tentar emagrecer. Ela tem que ser alguma coisa que seja sustentável a longo prazo. E eu acho que nisso que a dieta low carb e a dieta cetogênica são tão efetivas. Primeiro porque a pessoa não passa fome, ela consegue se alimentar bem, e ela não é nem um pouco restritiva. As pessoas acham às vezes que isso é restritivo. Basicamente, o que se orienta nesse tipo de alimentação? É que as pessoas cortem pão, cortem massa, cortem açúcar, cortem farináceos, cortem doces, bolos, o que não tem nada de saudável nisso, entendeu? Isso é uma orientação que deveria ser para todo mundo. Uma dieta low carb, ela é baseada em comida de verdade, baseada em carne, em ovos, em laticínios, em vegetais com baixo teor de amido. Então, isso não tem nada de restritivo, é altamente compatível com uma vida feliz e saudável e boa, não tem nada de errado nisso. Tá valendo aquela máxima, então, descasque mais e desembale menos? Exatamente, é isso aí. E aí, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, eu queria que o senhor deixasse aí alguma dica, né? Porque o senhor falou, corta açúcar, corta farináceos, né? E o que coloca? Coloca no lugar vegetais. Aí o senhor falou da fruta, né? Aí eu quero saber o seguinte, eu posso comer a fruta? É saudável comer uma fruta? Quantas frutas por dia? Eu acho que para uma pessoa que não tem nenhuma doença metabólica, a fruta está longe de ser um problema, tá? Agora, para um paciente obeso ou para um paciente diabético, eu acho que sim, tem que ter uma série de restrições e ter uma avaliação com um médico ou um nutricionista que entenda disso para que faça essa dieta orientada, né? Um paciente diabético ele não pode comer quantas frutas ele quiser. Ele tem um problema de metabolismo do açúcar, então ele tem que controlar isso. Diferente do indivíduo que não tem nenhuma doença metabólica. Agora, de maneira resumida, assim, se as pessoas pretendem ser mais saudáveis, elas têm que focar a alimentação delas mais em proteína e, por incrível que pareça, em gorduras. As gorduras estão longe de ser os vilões da história. Então, a gente tem que, quanto mais proteína e mais gordura a gente comer, e proteína de origem animal, mais saudável a gente vai ser. A gordura, normalmente, a gente tem liberação de hormônio de saciedade para a gordura. A maioria das pessoas não consegue ingerir uma grande quantidade de gordura. Então, eu raramente restringo a quantidade de gordura que um paciente possa comer. O corpo dele normalmente autolimita. A gente não tem isso para carboidrato. O carboidrato, a gente tende a comer muito mais do que a gente precisa. Então, normalmente é onde a gente tem que atuar, onde a gente tem que tentar limitar. Então, de maneira resumida, é isso. Eu acho que se a gente focar a nossa alimentação em comida de verdade, peixes, carnes, ovos, laticínios, vegetais, a tendência é que a pessoa seja saudável. Comer menos com mais qualidade para ter uma vida mais saudável e viver melhor, já que a expectativa de vida, né, tem aumentado bastante ao longo dos anos, né, doutor? Então, isso é uma coisa que tu frisou, um ponto importante. Agora, se a gente não mudar esse padrão de alimentação que a gente tem hoje, eu acho que pela primeira vez na história a gente vai ver uma diminuição da expectativa de vida. Então porque essas doenças crônicas, elas estão acometendo os indivíduos cada vez em idades mais jovens. Fica aí, então, todo o alerta que a gente fez no programa, né, doutor? Muito obrigada pela sua participação aqui no Nossa Saúde. Obrigado pelo convite. E assim a gente vai encerrando Nossa Saúde de hoje. A você, muito obrigada pela companhia. Até uma próxima.